Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast CEL, o Clube de Empreendedores e Líderes. E hoje nós estamos com uma pessoa maravilhosa, ela que é educadora financeira, é contadora, coach, palestrante, ela tem uma abordagem bem diferenciada que a gente vai conhecer uma trajetória de mais de 30 anos aí, onde ela tem muita história e muita experiência para compartilhar com a gente. Estou falando dela, Roberta Veras. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e assistindo. Fica conosco, porque a gente quer levar um pouquinho do nosso conhecimento com muita humildade e contribuir com você, para que você tenha uma vida mais facilitada do que hoje a minha, né? Que lá na minha época não existiam podcasts enriquecedores que faziam com que, de uma maneira muito simples e didática, a gente pudesse contribuir com a sua vida. Na minha época, gente, era Barça e Mirador. É isso. Então hoje já está muito mais facilitado esse conhecimento, muito, né? Que legal que a gente pode acessibilizar essas informações para as pessoas. Realmente é uma satisfação ter você aqui conosco, né? Compartilhando um pouco da sua trajetória de vida, né? Compartilhando aí várias experiências para outros empreendedores. É uma história inspiradora também, não é mesmo? E de mudança, histórias transformadoras que a gente vai conhecer um pouco aqui. E eu queria que você compartilhasse, né? Como é que começou toda essa história da Roberta, a famosa Roberta, né? Muita gente conhece, muita gente comenta que te conhece, tá sempre nos eventos aí. Então compartilha pra gente um pouco dessa tua trajetória. Então, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. E já com 13 anos, ajudava meu pai na loja. Com 15 anos, eu comecei a levar grupo para Disney. Então, eu era uma criança no meio de outras crianças, mas com uma responsabilidade, porque era guia auxiliar. Quando eu completei 18, eu fui promovida a guia principal, levando grupos também. E no meio de tudo isso, eu entrei na Recofarma, passei 2 anos, para quem não conhece, é a The Coca-Cola Company, onde eu comecei, ainda no turismo, organizando o dinheiro dos outros, porque eu acabava orientando a garotada como gerir o dinheiro, também lidando com o público. Fui para a Recofarma, trabalhei 7 anos no mundo financeiro, literalmente, números. E aí, depois disso, montei meu próprio negócio. Fui franqueada de 3 grandes marcas, Clorofila, Bracialeto e Boticário. Enquanto eu estava na Clorofila, o Boticário me convidou para participar de um processo seletivo. E nesse processo seletivo é uma das coisas que eu ensino muito na minha palestra, correr risco é diferente de assumir risco. Porque eu vivi na pele, em 24 horas, ter que me descredenciar de uma franquia para me credenciar no Boticário para participar do processo seletivo sem ter a certeza que eu ia ser aprovada. E aí, para isso, teve toda uma estratégia. E aí, passei vários anos no Boticário. Quando foi em 2018, eu pedi para sair. Só que eu pedi para sair muito bem. Eu era primeiro lugar em vendas. Em Lille, Malbec, pela minha categoria. Naquela época, a gente tinha 4 categorias que eles dividiam em perfumes. E eu fui primeiro lugar na minha categoria. E eu lembro que diziam assim, nossa, saiu do interior do Amazonas. Eu falei, que bom, Manaus é possível. Não importa onde você esteja. Se você tiver realmente toda uma estratégia e uma estrutura organizada, e a minha empresa era organizada, você consegue. E aí eu saí do Boticário e em seguida recebi uma proposta para ser vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas. Lá eu implantei para vocês, empreendedores que estão nos escutando, a rede Sim. E foi algo assim que foi brilho nos olhos, propósito mesmo, porque eu saindo da vida de empresário, eu disse assim, nossa, a gente precisa automatizar isso. Então a Jusceia saiu do papel para o digital e conseguimos deixar, naquela época, um legado para a sociedade, que eu acho que é exatamente isso. A gente precisa deixar um legado por onde a gente passa. E depois disso veio a pandemia e já na pandemia, mesmo na época da Jusceia, eu trabalhava voluntariamente, porque como eu tinha um cargo de vice-presidência, inclusive fiz várias palestras para o Sebrae, eu não gostava de receber, para não vincular, olha, ela é vice-presidente da Jusceia e está ganhando como palestrante. Então foi uma época de maturação minha e na época da pandemia eu ajudei muitos empreendedores a tomada de consciência e a sair daquele estágio de pânico inicial que todo mundo fica.
Então, fiz um trabalho social com alguns empreendedores e depois da pandemia eu fiquei somente com a minha consultoria. Então, hoje eu faço toda a parte de palestras, cursos, mediação, um serviço direcionado de personal finance. Que incrível, né? E aí já são 39 anos. Não vou dizer minha idade para vocês, não, hein? Com certeza, é 15, né? Não, eu vou dizer, gente, já 12, agora fiz 51. Sou resolvida com isso. Maravilha, né? Reprogramou a mentalidade em relação a isso. Certo. Não tem problema nenhum, tá curada, tá liberta. Tudo certo. Maravilha. E é muito legal a gente ver o quanto você fala, né, com humildade, fala realmente da trajetória que aconteceu sem a gente comparar, né, com outras pessoas. Sim. Enfim, isso é muito legal. Quando a gente fala, você fala muito dessa questão do ser rico, né, e de ser financeiramente independente, né? E é muito legal que há uma diferença, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, que é o que tu prega nas tuas palestras, né, nos teus treinamentos, nas tuas consultorias. Sim. É engraçado porque, assim, eu fui empresária a vida inteira, né? Desde 13 anos trabalhando no varejo, saí do varejo aos 44. Então, são aí 31 anos de empresa, varejo, né? Porque mesmo na época que eu trabalhava no distrito, eu ajudava meu pai na loja. E dentro do meu negócio, durante muitos anos, eu também fui aquela que trabalhava 16 horas por dia. Dentro do Boticário, era de segunda a sexta, quem me conhece sabe, 12, 14, 16 horas por dia. Sábado e domingo diminuía um pouquinho, eram só 8 horas, mas trabalhava. E aí eu implantei dentro da minha equipe a educação financeira como uma estratégia num processo, porque na época do Boticário eu tinha venda direta também. Então eu tomava conta, além de Taquatiara, mais 7 municípios. E eu precisava revender para as sacoleiras, né, como chamavam, que para nós eram revendedores. E uma das minhas estratégias foi contribuir com a vida delas com a educação financeira. E aí tem toda uma estratégia por trás disso, que outro dia a gente conversa. E nesse momento eu entendi, com a minha maturidade, que eu estava só acumulando bens, dinheiro, saldo bancário e a minha qualidade de vida zero. E aí eu explico para você que está nos escutando. O que é ser rico? É você ter dinheiro no banco, ter carro, imóvel, investimento. Mas ser independente financeiramente é você ter a autonomia de escolha. É você poder dizer não dentro do que está vinculado aos seus valores. Hoje eu digo não ao que não está vinculado ao que eu acredito, a quem eu sou. Muitas pessoas, elas são ricas, mas elas são presas ao mundo que vivem. Elas não conseguem sair de férias porque não sabem delegar. Elas não conseguem sair de férias e usufruir com a família porque ela tem que estar presa no escritório. Então, elas podem ser ricas, mas não são independentes financeiramente. Então, quando a gente entende, toma consciência disso, eu deixo de trabalhar pelo dinheiro e faço o dinheiro trabalhar para mim, usando estratégias certas. Então, de uma maneira muito simples, é isso. E por que é tão importante para quem quer prosperar de maneira sustentável entender essa diferença? Porque você não precisa ser um acumulador de dinheiro. Você tem que entender para que você quer o dinheiro. Eu quero dinheiro para... Basicamente, a gente precisa para 3 coisas. Ter a nossa segurança financeira, que é diferente da liberdade financeira, independência financeira. Para você realizar os teus sonhos, são construções diferentes. Para você ajudar o próximo, a gente não pode esquecer isso. Então, quando a gente pensa nessas 3 coisas, a gente diz assim, aonde eu me encaixo nisso? Por que eu estou trabalhando? Eu deixo de sair do automático. Só que isso dá trabalho, é um processo. E aí existem pessoas que passam por esse processo porque querem e existem pessoas que querem atalhos. Então, por exemplo, quem vem até mim, eu tenho 2 tipos de trabalho. Eu tenho uma mentoria, que eu faço um processo com a pessoa, e eu tenho uma consultoria. Você chegar para mim, me traz um problema pontual e eu vou tentar contribuir com aquele problema. Mas não significou que você se curou. E tá tudo certo, porque eu não posso querer por você. A partir do momento que eu quero por você, o que vai acontecer? Você só vai ser naquele momento. E aí, depois, é o meu nome que fica em jogo. Então, hoje, uma das autonomias para mim é, inclusive, dizer não para o cliente. Quando eu vejo que ele não está comprometido com ele mesmo. Porque é o meu nome que está em jogo.
É realmente a gente entender o propósito. Exato. Né? Quando se trabalha com propósito, quando tem ali uma missão bem estabelecida, é diferente. Exato. E a gente sempre fala em relação a isso sobre demitir o cliente. Nem todo mundo é meu cliente, nem todo mundo está preparado para aquela solução que eu tenho e está tudo bem. A gente se conhecendo o profissional que é o nosso negócio, a gente consegue distinguir. E você trabalha tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica. Sim. E muito mais, você não trabalha só nessa parte financeira. Existe toda uma ressignificação nessa mentalidade. Porque muitas das vezes a pessoa é pobre na mente, não é mesmo? E como é que você faz esse trabalho e quais são os padrões mais comuns que precisam ser ressignificados para a pessoa entender que uma vida saudável financeiramente é diferente de simplesmente ser rico, ter dinheiro na conta, né? E ter realmente uma abundância, prosperidade. Bem, eu ao longo desses meus 39 anos, eu digo que isso não é meu, é do Espírito Santo. Eu criei um método, Despertar Financeiro. Um belo dia eu sentei e eu disse assim, essas 3 etapas, elas fazem muito sentido e conexão com todo mundo que passou ao longo da minha trajetória. Então eu disse assim, eu preciso fazer algo que seja um facilitador na vida das pessoas. E não simplesmente organizar financeiramente a ela poupar ou deixar de se endividar. Eu queria algo que ela encontrasse num único lugar algo que contribuísse para a vida dela, tanto financeiramente, mas que impactasse em todos os pilares da vida. E aí surgiu o Despertar Financeiro, que é um processo de 3 etapas. E aí que entram as crenças. Gente, ressignificar é diferente de reprogramar. E quando a gente entende, inclusive, por exemplo, ressignificar, é olhar com muita maturidade, olhar como foi a minha vida, e dizer bem assim, tudo bem, eu tive um pai, exemplo, que gastava muito, que quebrou financeiramente, mas eu não necessariamente preciso quebrar. Eu preciso ressignificar isso. O reprogramar é como eu vou fazer isso. As pessoas confundem muito isso, né? Falam ressignificar, reprogramar, então eu quero trazer essa reflexão para você. O método Despertar Financeiro, ele é diferente exatamente por causa disso. Não é uma sessão completa de coaching. Eu nem gosto, eu falo assim, eu sou coaching porque eu precisei agregar isso dentro da minha trajetória, como sou treinadora comportamental, mas eu desenvolvi um método que fez sentido para a minha vida. Para todas as minhas revendedoras, eu disse assim, eu vou trazer para o público algo que ele possa encontrar e que depois que ele desperte financeiramente, ele tenha vários parceiros. Então, Despertar Financeiro, ele trabalha em parceria com outros parceiros. Porque um dos propósitos é exatamente o quê? Burocratizar finanças. E aí, dentro disso, a gente trabalha crenças que a gente tem, como, por exemplo, crença de que eu não sou merecedora, crença de escassez, o próprio perfeccionismo, eu fico me auto-sabotando, né? Eu tenho uma planilha aqui, não, Roberto, eu tenho uma planilha aqui linda, tá aqui toda preenchida. O cara olha uma vez por mês e vai achar que isso é o suficiente para mudar a vida financeira dele. A questão da autossabotagem, da procrastinação, do eu financeiro, da mudança de hábito. Então, a gente traz tudo isso. Geralmente, quando a pessoa tem um processo depressivo, trabalha-se com uma psicóloga. Eu tenho muitos parceiros psicólogos porque eles falam exatamente isso. Roberta, você tem ética. Você não quer tirar o psicólogo do circuito. Que às vezes tem muito essa questão, né? Eu digo, não, meu trabalho ele é junto com o psicólogo, ele agrega. Porque o psicólogo tem toda também uma temática, principalmente quando a pessoa tem a questão, né, que precisam ser cuidadas. E aí você precisa trabalhar todas essas crenças para realmente honrar o teu passado, não é esquecer, ninguém esquece, gente. A gente dar um novo sentido para você reprogramar o teu presente e planejar de forma estratégica o teu futuro. Aí você consegue ter sustentabilidade. Isso mesmo. E nesse processo, né, nessa experiência, o que mais que desperta essa consciência, né, de protagonismo, de a pessoa querer, não, eu quero ter dinheiro, isso é importante, esse senso de merecimento, o que você acha que desperta isso nela? Olha, no meu método, o que eu proponho? E é legal essa tua
pergunta, diga-se de passagem, as tuas 3 perguntas excelentes. As pessoas estão confundindo muito protagonismo, né? Empoderamento, protagonismo, tá bem complicada essa situação. Eu digo que quando você descobre a sua verdade e quem você é, dinheiro é uma consequência. Quando você olha para você e você diz assim, eu sou isso, eu fiz isso, então se eu fiz, eu tenho a capacidade de mudar. Eu sei que eu vim de uma família problemática, ok, mas agora eu vou ser protagonista da minha vida, assumir as consequências disso e não mais me colocar como vítima da situação. E aí eu criei uma frase, que é o resumo, inclusive é uma palestra que eu dou. Viva a sua essência. Seja protagonista da sua vida de forma real e sustentável. Se eu não sei quem eu sou, eu vou me perder, seja na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica. Não existe isso, gente, de que eu separo o CPF de CNPJ. Não existe. Lamentavelmente, a gente escutou isso durante muito tempo. Escuta bem assim, olha, deixa para fora da empresa teus problemas, quando tu chegar aqui é outra coisa. Dentro da minha empresa, a gente tinha um mural. Antes de todo mundo entrar, eu faço um curso de atendimento em vendas. É um dos cursos que eu faço. E eu faço pela metodologia Disney, porque eu fui treinada dentro da Disney para fazer do encantamento. E a gente tinha um backstage dentro da minha empresa, onde a gente, antes de entrar, a gente agradecia a Deus, colocava os nossos sentimentos, então tinha uma comunicação assertiva na equipe. Opa, se eu sabia que hoje ela não estava bem, eu sabia que eu não poderia ficar tirando qualquer gracinha com ela. Eu respeitava o espaço do outro. E tinha o espírito colaborativo, trabalhando a hospitalidade. Então, quando eu trabalho isso na minha equipe, automaticamente o cliente sente. E a venda flui. Entende? Verdade. E essa questão a gente vê nos mínimos negócios dentro de um empreendimento. Sim. Quando a pessoa fala, eu tenho uma lojinha, eu tenho um negocinho. Não, é porque eu tô só fazendo negócio. A mente dela já tá tão minimizada. Tão escassa, né? Aquele espírito de escassez que a gente, opa, não é lojinha. Você tem uma loja, você tem um empreendimento. Só que na cabeça da pessoa, né? Não, qualquer coisa, abrir assim, tudo mais. E aí a gente tem que entender, são várias coisas que podem acontecer. É uma crença mal trabalhada, é a autopiedade, é a autossabotagem, é ela ter montado, como acontece, eu tenho recebido muitas mulheres assim da minha idade, que tem aquela bendita crise dos 50 anos, e é super normal. Uhum. E às vezes não sabe parar. É difícil. Quem teve uma vida louca de trabalho, o parar é um impacto. Para te ter uma ideia, até eu mesmo, com toda a minha programação, eu me deparei com uma situação que eu não planejei. E quando eu vim para esse outro lado, eu digo, nossa, isso aqui eu não imaginei que eu fosse passar. E é uma coisa tão boba, mas que impacta. Entende? Então, assim, a gente precisa entender e trabalhar o dinheiro nesse contexto. Porque o que é bom para ti, 1 milhão é bom para ti, de repente para mim 500 mil é o suficiente. A questão é que eu tenho que me esvaziar do que o mundo quer para mim e eu entender o que é essencial para mim. Então, o Despertar Financeiro, ele trabalha com uma educação financeira real, entendendo o que é essencial para ti, construindo essa base, para de repente trabalhar o teu desejo de uma forma estratégica, trabalhando a inteligência emocional para você gerenciar as tuas emoções, porque tem dia que tu tá bem, tem dia que tu não tá. E trabalhando o quê? O planejamento estratégico. O planejamento estratégico, eu costumo dizer, Gabi, que é uma maneira muito simples. Para mim não existe planejamento, existe plano mais ação. Eu tenho um tripé dos 3 As. Se você não tem esse plano com ação, ele é mais um no teu caderno. A minha mãe costuma dizer que ela não gosta de planejamento. Ela gosta do fazejamento. Plano mais ação, concordo com ela. Fazejamento. Porque ficar só planejando não significa que aquilo vai acontecer. Exato. Não, mas eu me planejei, eu me programei, eu fiz isso, fiz a planilha, né? Fiz a planilha, mas só ela ali não significa. Eu tava conversando recente com um amigo, que ele falou assim, não, porque às vezes eu fico muito no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, redes sociais, eu excluo. Excluo, beleza, e não uso. E aí depois eu instalo de novo. Falei, não muda nada, não adianta nada, entendeu? É só aquele efeito placebo que a gente fala, né? Só passou a mão assim,
Ah, não, agora não, deixa para depois. Então, é importante a gente entender na questão financeira, às vezes a gente fala isso, né? Não, agora esse ano, as metas, né? Não, esse ano eu vou me organizar financeiramente, aí coloca lá as metas, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Beleza. Nada acontece. Nada acontece. Né? Então, por isso que eu falo, plano mais ação. Dentro do despertar financeiro, você tem plano mais ação. Isso é muito importante. Eu tô achando o máximo aqui a nossa conversa, naquele momento que a gente já fica assim, meu Deus, eu quero participar, eu quero uma mentoria, eu quero uma consultoria, pelo amor de Deus, como é que faz? Né? Deixa um recado para as pessoas, como é que funciona? Qualquer pessoa pode chegar com você, abre turma, como é que funciona para ter esse acesso a essas informações, a esse conhecimento, essa bagagem incrível que você tem? Então, hoje eu trago o Despertar Financeiro na modalidade palestra. As palestras, geralmente, a gente dá para empresas. Por quê? Porque, gente, é importante você levar a educação financeira para o teu cliente. Então, eu levo tanto a questão do empreendedorismo, porque não é só o empreendedorismo para o empresário, é o intraempreendedor também. Então, eu nichei. Hoje eu pego a parte empresarial, atendimentos, vendas, essa parte de empreendedorismo. E a educação financeira, ela é muito importante, porque assim, quando o funcionário, ele entende que ele está bem financeiramente, que não é culpa do patrão, ele está ganhando pouco, porque a gente tem que mudar essa chave no colaborador, tudo flui melhor. Então, eu trabalho com palestras, eu trabalho com workshops, trabalho em company, as empresas me contratam e eu trabalho em company, muitas empresas comigo. Um dos meus grandes diferenciais é que eu faço contrato de confidencialidade. Se você quiser que eu exponha nas redes sociais, beleza. Se você não quiser, nem vai. Porque o meu objetivo é atender o meu cliente, é o encantamento. Então, eu trabalho cursos, palestras, mediações de eventos e mentorias individuais. Porque o que eu ensino no Despertar Financeiro? Você tem que estar bem no teu CPF para cuidar do teu CNPJ. E aí a parte de contas a pagar, contas a receber, essa parte eu já me aposentei, já fiz muito isso. Então eu tenho parceiros que trabalham, pego outros parceiros porque o que eu entendi na minha vida? E eu acho que isso deveria ser a função de todo facilitador. Eu tenho que viver aquilo que eu ensino. Então eu brinco com meu marido, se fosse para eu deixar de ter a qualidade de vida que eu prego, eu estava lá dentro do Boticário, que eu era número 1. Certo? Então, para que eu vou fazer tudo? Vou fazer contas a pagar, contas a receber, atendimento, porque eu posso fazer curso de liderança, gestão, mas eu não vou ter qualidade de vida. Então, eu troquei 6 por meia dúzia. Então, eu tenho alguns parceiros que trabalham comigo, e aí nessa mentoria você tem tanto a questão de fazer o processo dos 13 pilares, ou de resolver uma situação pontual. E o meu carro-chefe, que é a minha recorrência, é o meu serviço de personal finance. Por exemplo, você não tem com quem desabafar as tuas finanças, os teus problemas. Eu não preciso de um psicólogo. Isso começou de uma maneira muito louca. Posso contar? Pode. Chegou uma pessoa para mim, Roberta, quero me separar. Então, eu quero que tu faça toda uma estratégia comigo para eu esconder meu dinheiro, porque eu não quero compartilhar com a minha parceira. E eu sou cristã. Resumo da história. Ele não separou. Ele vive muito bem com a esposa dele. Nós fizemos todo um trabalho. Alocamos o dinheiro dele da maneira certa. E aí ele virou para mim e ele disse assim, a partir de hoje você vai ser meu personal finance. Aí eu, por quê? Porque já que é minha mulher, eu entendi, Roberta, que a gente fez um acordo ao longo da vida. E ela não teve oportunidade de estudar, porque ela se tornou do lar e tudo mais. Eu não quero colocar na mesa de bar tudo que eu tenho, porque gera inveja. Eu não quero. Eu quero ter uma pessoa que eu pague e seja minha confidente. E assina um termo de exclusividade comigo, né? De compromisso. Se eu estiver na rua, tu nem me conhece. Começou assim. Aí de um ele indicou para o outro, que indicou para o outro, que indicou para o outro. E aí isso, Roberta, agora vamos no banco negociar uma dívida? Então eu vou em banco negociar dívida, eu participo de inventário, de conversas com família, que às vezes é muito difícil você falar de dinheiro. E aí esse é meu carro-chefe. Que maravilha. Começou eu ajudando, falei, não, você não vai separar, não. Você vai largar essa mulher de 30 anos, vamos entender toda essa situação. E aí eu faço serviço de personal finance, principalmente com homem. Eu não preciso, às vezes, de um psicólogo.
Eu só quero ter com quem conversar. Então, eu digo que o personal finance é o momento que a pessoa conversa estrategicamente com uma outra pessoa. Legal. E o interessante é que, normalmente, isso acontece muito com os contadores. A gente tem muitos contadores no clube. E aí, a pessoa vai até um contador achando que ele está precisando de algo. Não, eu quero isso. Mas, na verdade, o que ele está precisando não é daquilo. Não é daquela informação, não é daquela tributação. A mesma coisa. Ele achava que o problema era o dinheiro, né? De separar e tudo mais. Na verdade, você fez todo um processo ali, pensando na família dele, né, na questão das suas crenças também relacionadas ao casamento, família e tudo mais. Então, é um conjunto completo. É um conjunto completo. E é por isso que eu tenho muitos parceiros, contadores, psicólogos, porque até gerente de banco manda para mim. Porque o que acontece? O meu trabalho é fazer essa organização, é fazer toda essa estrutura. Eu vou até o pilar investir. Só que qual foi a minha sacada? Eu não invisto o teu dinheiro. Eu te empodero, te dou ferramentas para você ter a habilidade de conversar com o teu consultor de investimento, com o teu gerente de banco, mas eu não aplico o teu dinheiro, porque a partir do momento que eu aplico o dinheiro, eu ganho a comissão sobre aquele dinheiro e aí o cliente perde a credibilidade comigo. Ah, porque eu já fui empresária, eu sei, cara, ele só tá me dando essa orientação porque ele quer aplicar meu dinheiro aí. Tu entende? Então, eu deixo livre-arbítrio, olha, eu lhe orientei, eu lhe dei ferramentas, agora vá no seu banco, escolha onde você quiser e faça o seu investimento. Eu achei isso incrível, porque eu sempre falo, né, de palestras, a gente fala sobre marketing bastante, e a gente fala assim, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Pera, você primeiro precisa entender o teu cliente. A primeira pergunta que eu faço é, quem aqui trabalha com robô? Aí a pessoa fica, robô? Não, todo mundo aqui trabalha com pessoas, para pessoas. Então, eu preciso entender o comportamento humano. E eu achei incrível que o teu trabalho vai muito além das finanças. É entender o ser humano. Sim. As dores, as necessidades, os traumas, as crenças, né, os bloqueios. E eu achei isso o máximo. É mega inovador, né? E que honra a gente ter a Roberta no nosso clube. E, Roberta, como que você achou o nosso clube, né? Como é que você chegou até nós? E como é que está sendo essa experiência de participar do nosso clube de empreendedores? Foi através de... Eu vi nas redes sociais, aí uma colega em comum, ela estava no grupo, aí eu perguntei. E o que me chamou a atenção no grupo de vocês? Verdadeiramente. É um grupo humilde, é um grupo colaborativo, é um grupo que busca levar um conteúdo sério. Isso eu valorizo muito. Então, alguns pilares de vocês, pelo pouquíssimo tempo que eu estou lá, conectou. Porque eu só conecto, eu costumo dizer que só vai gostar da Roberta quem gostar de ser real. Quem gostar de viver no mundo só para agradar o outro, não vai conectar comigo. Quem viver num mundo que só quer os likes do Instagram e ainda está com a carência afetiva e precisa muito ser visível, não vai conectar com a Roberta. Então, eu vejo eu nunca participei dos eventos por falta de oportunidade, mas até de acompanhar, eu vejo que a entrega de vocês conectou com uma coisa comigo, por exemplo, sobre palestras. Hoje a gente está numa fase que todo mundo é palestrante, gente. Todo mundo. Tu faz um curso de 4 horas, tu já é palestrante. Aí as pessoas, mas Roberta, existe uma diferença de preço e valor. E eu, pela minha maturidade, eu digo, essa onda vai passar. E só vão ficar os bons. Porque só vai ficar como palestrante quem realmente quer transformar a vida do outro. Porque quando eu subo num palco, você deve saber disso, eu não subo para autoafirmação de nada. Eu subo para colaborar com a vida de alguém. Eu ser uma facilitadora. Então, quando a pessoa entende isso, ela conecta comigo. Entende? Então, esse foi o diferencial. Eu vi que não tem estrelismo, eu vi que tem conteúdo sério e estou muito feliz. Que maravilha, a gente também fica muito feliz de ter pessoas incríveis assim, que estão chegando até nós e contribuindo, né, no grupo, com conteúdo, com conhecimento, com contatos, né, muito importante a gente ter esses acessos facilitados a determinados ambientes, e realmente é uma satisfação. E você trouxe aqui algumas coisas pra gente, conta aí o que é. Gente, aqui é uma cadernetinha. Olha aí, ó. E aqui é um calendário
que o calendário eu vou deixar aqui para a equipe, já mas quero, eu já me comprometi. Ela vai sortear depois para vocês. Olha aí, ó. No próximo evento levar. A gente vai sortear isso daqui entre os sócios. A gente vai ver qual vai ser os critérios aí. Será que são aqueles que são mais frequentes, participativos? Não sei, vamos ver aí como é que vai ser, ou vai ser sorteio aleatório, né? Então, muito obrigada, Roberta. A gente fica muito feliz realmente pela tua entrega, por toda essa bagagem que você está contribuindo com a gente, como você falou. Realmente é algo muito satisfatório, é algo que engrandece o nosso clube, né? E a gente fica realmente muito feliz. Conte comigo. Maravilha. Esse daqui foi mais um episódio do nosso podcast, conhecendo um pouco mais da história de um sócio, da trajetória dele, e a gente acredita que é uma história inspiradora para outros empreendedores. Fique com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.